Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Sou Guilherme Campos, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão, e nessa aula de hoje do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos aprender aqui um pouquinho sobre a frequência cardíaca e as zonas de treinamento. Nós estamos vindo de aulas aí que nós estamos trabalhando noções de anatomia. Nós já estudamos sistema esquelético, sistema muscular, sistema cardiorrespiratório, aprendemos um pouco sobre as noções de movimentos articulares e agora nós iremos falar aqui um pouquinho sobre a frequência cardíaca e zonas de treinamento, tá certo? Então, eu organizei a nossa aula da seguinte forma. Coloquei aqui o conceito, frequência cardíaca de acordo com a idade e sexo, fatores que influenciam na frequência cardíaca, como mensurar a frequência cardíaca, como calcular a frequência cardíaca máxima, zonas de treinamento. Essas zonas de treinamento são 5, tá, galerinha? Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 e zona 5. Vamos lá. Conceito. A frequência cardíaca é a velocidade do ciclo cardíaco, medida pelo número de contrações do coração por minuto, BPM, batimentos por minuto. Ela pode variar de acordo com as necessidades físicas do organismo, incluindo a necessidade de absorção de oxigênio e excreção de gás carbônico. Vamos lá, galerinha. Eu vou voltar aqui na nossa aula de sistema cardiorrespiratório, quando lá eu mostrei para vocês a pequena e a grande circulação. Eu disse para vocês lá na nossa aula de sistema cardiorrespiratório que o sangue rico em gás carbônico entrava pelo coração, pelas veias cavas inferiores e superiores no átrio direito, descia para o ventrículo direito. Esse ventrículo acontecia a sístole, esse sangue era jogado através da artéria pulmonar para os pulmões, onde acontecia o quê? A hematose, onde esse sangue rico em gás carbônico era trocado pelo sangue rico em oxigênio. Retornava ao coração pelo átrio esquerdo, descia para o ventrículo esquerdo e mais uma vez sofria uma sístole e através da artéria aórtica esse sangue era distribuído por todo o corpo. Qual a função desse movimento? Levar a todas as células do nosso corpo oxigênio e nutrientes. Então, essa é a função do nosso sistema cardiorrespiratório, tá certo? Então, tudo isso que eu falei para vocês, acontecendo apenas uma vez, é um batimento por minuto. Isso é a nossa frequência cardíaca, tá certo? Isso é que faz todo esse sistema acontece em apenas, e nós iremos contar apenas o quê? Uma vezinha. Então, existe algumas formas da gente calcular, da gente saber a nossa frequência cardíaca e nós temos que trabalhar, quando nós vamos fazer alguma prescrição de treinamento ao indivíduo, em qual zona esse indivíduo deve trabalhar para determinado ganho de qualquer benefício que ele venha a querer ter em relação à sua saúde, para que esse treinamento ele tenha resultados, tá certo? Então, existem algumas zonas que a gente tem que saber qual é o limite, aonde esse estímulo vai estar sendo débil, o que vai estar acontecendo. Então, a frequência cardíaca. Trouxe aqui uma tabela para que vocês entendam que a frequência cardíaca pode ser uma para o indivíduo e outra para determinado. Na verdade, ela sempre será assim. A frequência cardíaca ela depende de uma série de fatores, tá certo? Do indivíduo. Então, tá aqui, ó. Um indivíduo diagnosticado com bradicardia, com uma frequência cardíaca baixa, quando esses batimentos cardíacos estão abaixo de 60 batimentos por minuto. Uma frequência cardíaca normal, quando está entre 60 e 100 batimentos por minuto. E uma frequência cardíaca alta, ou taquicardia, quando está o quê? Acima de 100 batimentos por minuto. Tudo isso aqui, galerinha, é calculado como se fosse uma frequência cardíaca em repouso. Quando o indivíduo está lá deitadinho, descansando, dormindo, a frequência cardíaca dele normal tem que estar o quê? Entre 60 e 100 batimentos por minuto. Se está abaixo, esse indivíduo pode estar com um probleminha aí no coração, e se está acima, ele também pode estar com um probleminha em relação à sua frequência cardíaca. Eu disse para vocês que a frequência cardíaca, ela
muda de acordo com a idade e com o sexo. Tá aqui, eu coloquei aqui as fases da vida. Por exemplo, uma criança de até 2 anos de idade é normal, é natural, é biológico que essa criança tenha de 120 a 140 batimentos por minuto. Uma criança de 8 a 17 anos tem a sua frequência cardíaca de 80 a 100 batimentos por minuto. Um adulto sedentário, de 70 a 80 batimentos por minuto. Um adulto ativo, de 50 a 100 batimentos por minuto. E o idoso, de 50 a 100 batimentos por minuto. Percebam aqui que eu coloquei o adulto sedentário e o adulto ativo. E eu mostro para vocês que o adulto ativo, ele tem o quê? Ele tem a sua frequência cardíaca menor. Por quê? Porque ele acaba que, através de exercícios físicos, esse coração ele vai sofrendo algumas adaptações crônicas. Vai fazendo com que o meu coração trabalhe de forma mais eficiente, o meu sistema cardiorrespiratório seja mais eficiente. Então, não existe a necessidade de bater com tanta frequência, então acaba que por reduzir um pouquinho. Enquanto que o adulto sedentário vai precisar de uma frequência cardíaca um pouquinho maior, porque o coração desse indivíduo não é tão forte como de uma pessoa que está ali em atividade, tá certo? Tá aqui, frequência cardíaca, eu disse para vocês que ela altera em relação à idade e em relação ao sexo. Tá certo? Então, eu coloquei aqui uma tabelinha de frequência em repouso para os homens. Vou pegar aqui de 18 a 25 anos. É tido como excelente aquele indivíduo que tem de 56 a 61 batimentos por minuto. Como boa, de 62 a 65 batimentos por minuto. Normal, de 70 a 73. Menos boa, de 74 a 81. Ruim, acima de 82 batimentos por minuto. Então, percebam que quanto maior a frequência cardíaca em repouso, pior vai ser minha condição física. Tá certo? Então, quer dizer que quando eu tenho uma frequência cardíaca menor, professor, eu estou mais condicionado fisicamente? Sim, porque o seu coração ele está mais forte. Tá certo? Isso vale para tudo. Se eu tenho a prática de exercícios físicos de forma regular, meu coração ele vai bater em determinada frequência. Eu vou atingir minha frequência cardíaca máxima de forma mais lenta, mais demorada do que aquela pessoa que está menos condicionada. Isso eu vou falar para vocês daqui a pouco. Vou pegar aqui em relação às mulheres a mesma faixa etária, de 18 a 25 anos. Eu coloquei aqui um quadro de 18 a 25, 26 a 35, 36 a 45. Mas nós vamos falar especificadamente aqui das mulheres de 18 a 25 anos. Excelente é tida como 61 a 65. Boa, de 66 a 69. Normal, de 74 a 78. Percebam que vai subindo a frequência cardíaca. Menos boa, de 79 a 84. Ruim, acima de 85. E existem alguns fatores que podem influenciar na minha frequência cardíaca. Tá certo? São quais, professor? O sono, a ansiedade. Aquela pessoa que ela tem uma crise de ansiedade. O que acontece? Um dos primeiros sintomas que o corpo dá para esse indivíduo, a frequência cardíaca, ela é o quê? Ela acelera, ele tem um ataque cardíaco. Percebam que como essa frequência cardíaca altera o estresse, uma doença, uma ingestão de droga. As drogas geralmente elas causam euforia no indivíduo, então dá um ataque cardíaco. Exercícios físicos, aquilo que eu falei para vocês ainda há pouco. A prática de exercícios físicos de forma regular, ela vai trazer alterações para o meu organismo. Quando nós estamos aqui praticando atividade física, exercício físico, no momento, agora estou aqui correndo, o que acontece? Meu corpo ele começa a se adaptar àquele estímulo. Tá certo? Ele começa a sofrer adaptações. É o que a gente chama de homeostase. Nosso corpo ele começa a trabalhar isso ali. Eu começo a acelerar meu coração, então meu fluxo sanguíneo começa a acelerar. O meu aporte de oxigênio vai ter que aumentar. O meu aporte de nutrientes, tudo isso eu tenho que fornecer para as células do meu corpo. Então, tudo isso vai ficar bem mais acelerado. Essas são as adaptações crônicas para que eu consiga responder àquele estímulo, para que eu consiga suportar o estímulo, para que eu consiga suportar aquele esforço. Então, meu corpo ele vai se adaptando a tudo aquilo, tá certo?
E temos as adaptações crônicas. Quais são essas adaptações crônicas? Falei das agudas, que é o que acontece no momento, e as adaptações crônicas é aquilo. Eu vou melhorando o meu condicionamento físico, eu vou ficando mais condicionado. Eu comecei a fazer um treininho de corrida. Inicialmente eu corria 2 km, já estava cansado, extenuado. Hoje eu já corro 3, já corro 4. O que está acontecendo? O meu organismo está sofrendo algum tipo de adaptação crônica. Eu estou melhorando a capilaridade do meu, eu estou recrutando mais alvéolos pulmonares. A capilarização desses alvéolos está aumentando. Então, tudo isso vai fazendo com que eu me torne uma pessoa mais condicionada. Ninguém começa correndo 5 quilômetros do nada. Nós iremos o quê? Numa progressão. Você começa a correr ali, você começa caminhando, depois aumentando progressivamente até você conseguir chegar nos 5 quilômetros. Então, nada é da noite para o dia. Tudo precisa de prática, de exercício, de repetição, que é o que caracteriza exercícios físicos. Exercícios físicos é o quê? É uma atividade física regular, planejada, estruturada, que vai visar a melhoria desses meus componentes da aptidão física, tá certo? Então, essas são as adaptações crônicas. Daí, galerinha, existem as zonas de treinamento, que ela é delimitada pelos limites que são superior e inferior da frequência cardíaca que você deverá manter durante o exercício. Essa faixa de intensidade é definida pela existência de um limite mínimo de intensidade para o exercício ser eficaz e de um limite máximo para uma boa tolerância. Percebam que eu falo aqui, ó, um limite mínimo de intensidade para que esse exercício se torne eficaz, para que eu tenha resultado, e o limite máximo para que eu tolere, para que eu não coloque a minha integridade física ali em risco, para que eu não coloque a minha vida em risco, tá certo? Eu não faço um esforço excessivo. Como mensurar a frequência cardíaca? Está aqui, ó. No pulso, basta colocar o dedo indicador e médio esticados sobre o pulso, logo abaixo da base do dedo polegar. Se for no pescoço, você também pode colocar o dedo indicador e médio na lateral do pescoço, próximo de uma veia carótida, pressionando levemente até sentir a pulsação. Tá aqui, ó, você está deitadinho em casa aí, coloca o indicador bem aqui na região do pulso, ou então aqui, ó, você vai sentir na artéria carótida aqui, ó, você vai sentir a sua pulsação. Conta isso durante 1 minuto. Essa é a sua frequência cardíaca em repouso. Professor, eu quero saber qual é a minha frequência cardíaca quando eu terminei de praticar um exercício físico. Vai lá, terminou de dar uma corridinha, terminou de correr, se sentiu cansado? Coloca aqui, conta 15 segundos só, não precisa ser 1 minuto. Vê até 15 segundos e multiplica por 4. 15 vezes 4, 60 vai dar 1 minuto. Então, você vai ter a sua frequência cardíaca ali após o esforço. Você vai saber o quanto que seu coração está batendo ali após esse esforço. É um método que você pode utilizar. Como calcular a frequência cardíaca máxima? Existe o método de Astrange, que consiste na aplicação da seguinte fórmula. Para as mulheres, a frequência cardíaca máxima é calculada 226 menos a idade. Então, coloquei aqui ó, uma menina, uma garota de 16 anos. Então, como é que a gente vai calcular? 226 menos 16 vai dar o quê? 210. Então, a frequência cardíaca máxima dessa menina é de 210. O importante em relação às fórmulas que eu devo falar para vocês é que as fórmulas elas são na teoria, é uma estimativa, não é algo concreto, não é algo certo. O ideal é que esse indivíduo ele seja testado, ele faça um teste de frequência cardíaca máxima para assim o treino dele ser prescrito, tá certo? Aqui é uma estimativa, pode ter uma alteração tanto para mais quanto para menos. Certo? Então, o ideal sempre, em relação à frequência cardíaca máxima, é que sejam realizados os testes de frequência cardíaca máxima. Tá certo? Não que a gente não... Tem outras fórmulas, professor, que podem ser utilizadas? Tem. Existem outras fórmulas, mas essa aqui é uma das que é mais utilizada aí. Os órgãos relacionados ao coração, eles utilizam mais essa fórmula. Existe aqui a fórmula masculina. Ao invés de 226, são o quê? 220 menos a idade. Então, perceba aqui, ó, 220 sobre 16 vai dar o quê? 204. Essa é a frequência cardíaca máxima do garoto. Ele não vai poder ultrapassar esses 204 batimentos por minuto, senão ele vai estar colocando o quê? A sua vida em risco. Aquilo que eu falei para vocês quando eu falei de zona alvo de treinamento.
o tolerável. Tá certo? Então a gente nunca pode colocar, a gente está praticando um exercício físico, a gente está buscando saúde, a gente não pode colocar a nossa vida em risco quando a gente estiver praticando algum tipo de exercício físico. Por isso a importância de ter um cálculo, de ter uma fórmula, de ter uma tabela, se possível fazer um teste ergométrico, que aí sim você vai saber em qual zona você pode trabalhar, qual é a sua frequência cardíaca máxima, se você tem algum problema a nível de sistema cardiorrespiratório, isso que é interessante. Então tá aqui, ó. Existem 5 zonas de treinamento. Existe a zona 1, que é a muito leve, que ela trabalha de 50 a 60% da frequência cardíaca máxima. Melhora a sua, o que acontece com ela? Melhora a sua saúde geral e ajuda você a se recuperar de um treino mais exigente. Como é a sensação? Você sente que é muito fácil, você poderia continuar por horas. Coloquei até uma tartaruguinha aí, que é um animal que ele é lento, para que vocês entendam que esse indivíduo ele está ali caminhando, está realizando um trote, algo bem tranquilo, bem suave. São exercícios, são treinos regenerativos que nós chamamos no treinamento esportivo. É aquele treino que ele é utilizado após uma sessão de uma intensidade muito alta, de um volume muito alto de treino. O atleta geralmente ele utiliza esses treinos para ter uma recuperação mais acelerada. A zona 2, que é a zona leve, ela trabalha entre 60% e 70% da frequência cardíaca máxima. O treino na zona 2 desenvolve a sua resistência geral, melhora a capacidade do seu corpo de utilizar gordura como fonte de energia, ou em outras palavras, de queimar gordura. Como é a sensação? Você ainda se sente confortável e acha fácil. Você poderia continuar por horas. Então está aqui um coração feliz e satisfeito na esteira, porque ali ele ainda não está sentindo um cansaço extremo. Ele poderia continuar ali por horas praticando esse tipo de exercício físico, essa atividade física, tá certo? É caracterizado como uma atividade leve. Nós temos aqui a zona 3, que aqui já é um treininho moderado, que é de 70% a 80% da frequência cardíaca máxima. Treinar na zona 3 melhora seu condicionamento aeróbico. Na zona 3, o lactato começa a se acumular em sua corrente sanguínea, mas seu corpo pode reutilizá-lo como energia. E isso ainda não afetará seu desempenho. Como é a sensação? Você vai começar a respirar mais profundamente e sentir um esforço moderado. Então, aqui já acontece o quê? Já existe a liberação de uma substância chamada lactato na nossa corrente sanguínea, nos músculos. Professor, o que é esse lactato? Para que funciona? É um dos sinais de proteção que o nosso corpo dá para saber que já está na hora de começar a parar. Porque se eu continuar aquele esforço ali de forma exagerada, eu posso causar uma lesão, um rompimento de uma fibra muscular. Então percebam como o nosso corpo é inteligente. Ele começa a nos dar sinais, através de quê? O lactato é para que o indivíduo sinta dor e ele comece a parar ou moderar ali o seu tipo de treinamento. Zona 4, difícil, que é de 80% a 90% da frequência cardíaca máxima. Aumenta a sua resistência à velocidade e o seu tempo. E o seu corpo melhora a utilização de carboidratos como energia. Também melhora a capacidade do seu organismo de suportar níveis mais elevados de lactato no sangue. Como é a sensação? Você sentirá fadiga em seus músculos e respirará pesadamente. Aqui o indivíduo já começou a sentir aquele cansaço, já está bem mais cansado. Só que quando o atleta já começa a chegar nesse nível de treinamento, o condicionamento também envolve ele suportar o estresse, ele suportar o nível de lactato na sua musculatura. E por último, nós temos aqui a zona 5, que é classificada como muito difícil. Essa trabalha entre 90% a 100% da frequência cardíaca máxima. Treinar na zona 5 melhora seu desempenho máximo. Muito lactato acumula-se na corrente sanguínea e você não poderá continuar por muito tempo. Como é a sensação? Vai se sentir exaustivo para respirar e para seus músculos. Então imagine aqui, o Usain Bolt, que é o homem mais rápido do mundo. Corre 100 metros rasos, 200 metros rasos de forma acelerada, o máximo que ele pode. Ele dá 5 voltas numa pista daquela de atletismo, ele vai aguentar? Não vai, ele vai ficar altamente cansado, porque o limiar de lactato ali é altíssimo. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido um pouquinho sobre a frequência cardíaca. Ela é individual, cada indivíduo tem a sua frequência cardíaca. Então, não pegue um teste de ninguém para você
usar nos seus treinos, tá certo? Existem as zonas que é onde o corpo ele pode tolerar aquele estímulo, onde ele vai ser ineficaz. Então, até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?